Olá, meus queridos irmãos, estamos aqui em mais um momento de lições para a vida cristã. Hoje, em especial, estamos com o nosso pastor Danizete e a sua esposa, a irmã Mari. É um prazer estar aqui também para participar juntamente com vocês dessa lição. E uma oportunidade muito grande da gente estar aqui, né, junto com os jovens aqui, dando essa oportunidade de ensinar a palavra de Deus. Estou muito contente. Nós vamos fazer hoje a lição 6, que tem como título Como Jesus Venceu e a Cura da Sogra de Pedro. E antes da gente iniciar, nós vamos fazer uma oração. Irmã Mari? Pai querido que habita nos mais altos céus, nós estamos mais uma vez aqui agradecidos ao Senhor pelas bênçãos que nos concedeste, também por esse momento agora estudando a Tua Palavra, estudando essa lição, que possa ser de edificação para a nossa vida espiritual. E que o poder do Teu Espírito Santo também trabalhe em cada coração que vai ouvir essa mensagem. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E o nosso verso áureo de hoje está escrito em Mateus 4:7. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu achei interessante esse verso áureo, porque na lição passada veio falando sobre alguns costumes que os guias religiosos, os judeus, eles tinham naquela época. Porque o que eles faziam? Eles usavam a palavra de Deus para as tradições dele. Eles não faziam exatamente como estava na palavra. Eles, de certa forma, distorciam em algumas coisas e eles colocavam os seus pensamentos acima da palavra de Deus. E por que disse aqui, né? Não tentará o Senhor teu Deus. Por que nós estamos começando com algo assim? Porque às vezes nós, sabendo das Escrituras, pode fazer igual o inimigo diz que está escrito que os anjos te guardarão. E aí Jesus também usou o está escrito. Ele falou que não tentará o Senhor teu Deus. Então, às vezes nós, conhecendo as Escrituras, nós entendemos algumas coisas e queremos colocar Deus na frente. Queremos fazer com que Deus tome a iniciativa dos nossos pensamentos. E era isso que os judeus eles estavam ali usando. E a gente vai comentar um pouco sobre isso nessa lição. Na realidade, né, os judeus eles procuravam usar as escrituras para defender as suas tradições, as suas teorias. E nós devemos usar a palavra de Deus ou está escrito para poder nos defender dos ataques de Satanás. Essa é a finalidade da Bíblia, né? O está escrito para que nós não venhamos a cair nas mãos ou nas garras do inimigo. E os judeus faziam totalmente diferente. Eles usavam as escrituras para defender as tradições, as regras, aquilo que eles tinham criado. E a gente vê como é importante aqui as escrituras, porque Jesus mesmo citou lá em João 5,39, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então a gente vê que é muito importante a gente estudar a palavra de Deus, não para querer sustentar a nossa ideia, mas sim para entender realmente como ela é. E outra coisa muito importante é que a parte importante de nós estudarmos a palavra de Deus é que às vezes nós assistimos algumas pregações ou vamos em alguns cultos e lá o pastor ou a pessoa inspirada, ela está falando, né, sobre a pregação, ela está levando o evangelho, só que nós não conferimos. Nós não vemos se o que ela está falando é realmente o que está escrito na Bíblia. Porque tem um texto na Bíblia que fala, né, sobre os bereanos, que Paulo pregava a igreja e os bereanos voltavam para casa e eles conferiram o que estava escrito na Bíblia, para ver o quê? Para ver se realmente estava correto tudo aquilo. E quando nós lemos a palavra de Deus, lá em João 5,39, Jesus diz o quê? Examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Então é dever nosso examinar a palavra de Deus, para ver se aquilo que está sendo pregado, o que está sendo dito, está de acordo com a escritura. Então, é um dever muito importante a gente realizar isso, né? Ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. O próprio Jesus diz também, conhecereis a verdade, ou libertará. Então, nós temos que procurar examinar. Agora, outro ponto importante, né, já passando para a segunda pergunta, é já na nossa época. Nós sabemos que o que os judeus faziam com as escrituras e o que muitos guias fazem hoje também. Eles procuram fazer o quê?
aqui vem dizendo que a história está se repetindo. Então, a história ela sempre está se repetindo. Tendo a Bíblia aberta diante de si, né, o que eles fazem? Muitos guias religiosos de nossa época fazem o mesmo que os judeus faziam, né, só para poder querer sustentar as doutrinas que eles pregam. Mas está de acordo com a palavra de Deus? Isso nós temos que estar sempre atento para isso. Eles tentam explicar, né, da maneira que eles querem a palavra de Deus, não do jeito que está escrito, né? Eles querem estabelecer a sua própria opinião em cima daquilo que eles acham que é o correto, né? Mas assim como os judeus, muitas pessoas também usavam a palavra de Deus só para sustentar suas tradições, então para os nossos dias também tem muitas pessoas que fazem isso hoje. E que interessante notar, nesse ponto que nós estamos aqui estudando, o que Satanás faz depois que as pessoas, para manter as suas doutrinas, as suas normas, o que o inimigo faz? Ele leva as pessoas a recorrer em outras fontes. Que é a terceira pergunta aqui, a terceira nota, vem já nos falando sobre isso. Então, ele procura levar as pessoas fora da Bíblia, já em outras fontes, não inspiradas, fontes inseguras, para que as pessoas mantenham as suas regras, suas tradições, as suas doutrinas. Isso é um grande risco, né, para as pessoas. É por isso que, como o irmão Henrique citou no começo, qual que é o dever nosso quando nós ouvimos a palavra de Deus? É examinar. É por nós mesmos ir lá estudar, porque muitas vezes os pastores, os mestres estão dizendo coisas que, se nós não examinarmos, nós vamos ver que, né, eles estão falando aquilo que não está escrito na palavra de Deus. Eu queria comentar, porque tem um detalhe aqui no final da nota que diz assim, olha, assim difundia-se amplamente a infidelidade, roubavam a palavra de Deus, a sua força, e os espíritos maus operavam à vontade. Então, olha só que interessante. Os judeus naquela época, isso trazendo para os nossos dias hoje também, eles tinham um entendimento da forma como que eles usavam as escrituras, que eles seriam salvos, que eles eram a nação eleita, que eles estavam certos. Por exemplo, aquela vez que teve a cura do paralítico no dia de sábado, que Jesus curou ele, falou, levanta e anda, toma o teu leito e vai. E aí os judeus, encontrando ali o paralítico, falaram, mas o que você está fazendo? Por que você está carregando a sua cama no dia de sábado? Porque eles inventavam diversas regras baseadas ali na escritura, só que distorcendo. E aí o paralítico, cheio de alegria, ele falou que, olha, eu fui curado. E aí eu estou carregando porque essa pessoa que me curou, ela pediu para eu fazer isso. E hoje o perigo disso tudo é o quê? Assim como os judeus, eles acreditavam estar fazendo a vontade de Deus, eles acreditavam estar certo, mas quem que estava no domínio? Era o inimigo que estava no domínio. E hoje a gente pode cair no mesmo perigo. Porque qual que é o problema do laodiceano? Ele pensa que está tudo bem, mas o que o texto fala, né? Que Deus vomitaria, né, a condição dessas pessoas. E nós temos que tomar esse cuidado para que a gente não faça as mesmas coisas que ele, porque se nós não reconhecermos o que nós estamos fazendo, nós estaremos então sob o domínio do inimigo. É um detalhe que eu queria comentar. Um ponto interessante que eu achei aqui também, fala que a crítica e as especulações concernentes às escrituras têm aberto o caminho para o espiritismo e a teosofia. Então, a que ponto chegam as pessoas descrendo da palavra de Deus? Satanás leva eles a se desviarem da palavra de Deus, leva eles a descrerem, e aí essas pessoas que descreem da palavra de Deus, depois o próprio Satanás guia eles a outras fontes. E aí a gente vê aqui que é uma fonte muito perigosa, né, o espiritismo. Para levar por esse lado, é bem complicado, né? E hoje, né, a gente vê as pessoas, em vez de recorrer à palavra de Deus, para compreender a verdade, né, para ver aonde está a verdadeira igreja, o povo de Deus, recorre à internet. Vão começar a ver estudo de um, estudo de outro, e assim vai, e acaba caindo numa situação que as pessoas não conseguem entender mais nada. Então, em vez de recorrer à Bíblia, que é um livro inspirado, que é um livro que Deus deixou para nós, compreender a vontade dele, as pessoas recorrem a outros meios, como nós vemos aqui, que a nota anterior falou sobre isso, né? Então, vamos recorrer à Bíblia, e não às invenções de homens. Vamos confiar naquilo que Deus inspirou. O problema de tudo isso, né? A
nossa irmã Mari comentou que uma parte da lição, da nota, ela vem falando sobre a curiosidade de você procurar algumas coisas na palavra de Deus e aí acaba dando abertura para novas religiões, de certa forma. Aqui que falou, né, o Espiritismo e a Teosofia. E eu me lembrei de algo que está escrito na Pena Inspirada, que diz que quando nós vamos ler a Bíblia, uma das coisas que nós temos que pensar e fazer ali na hora de ler a Bíblia é fazer uma oração. E pedir para Deus estar conosco ali e nos ensinar a verdade dele. Porque lá no texto diz que se nós não fizermos isso, sabe quem que vai estar ali do nosso lado? Mesmo nós lendo a Bíblia? Satanás, né? Vai estar guiando nossa mente para o caminho errado. Satanás, ele é muito astuto, ele não perde tempo. Né? É como nós comentamos no começo, né? Ele também usou o que está escrito na tentação ali com Jesus. Né? Ele citou ali, está escrito também. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essas questões. Aonde nós estamos procurando a fonte da verdade? É na Palavra de Deus, que é um livro seguro, que é um livro que nós podemos ter toda a confiança? Ou nós estamos procurando fontes da verdade em outros lugares? Como nós já comentamos aqui, os judeus, eles estudavam a Palavra de Deus, muitos deles, né, os mestres, para apoiar as suas tradições, as suas opiniões. E quando Jesus veio ensinando a Palavra de Deus da maneira correta, eles não aceitaram. Por quê? Porque eles teriam que abandonar as suas tradições, as suas opiniões. Então, é muito perigoso hoje em dia, né, aonde nós estamos buscando encontrar aquilo que é da vontade de Deus. É na Bíblia? É na Pena Inspirada, na Palavra de Deus, que Deus inspirou? Ou nós estamos correndo atrás de outros livros, fábulas, né, tradições? Então, isso é muito importante para nós. E a palavra de Deus também fala que a pessoa que toma esse caminho não sabe até onde ele pode emergir. Não sabe até onde ele pode ser levado, a que profundezas ele pode ser levado. Que hoje nós estudamos sobre o endemoniado, né? E aquele endemoniado, ele pensava em fazer, eu quero só me divertir, em prazer de inocência. Mas aonde chegou isso depois? Satanás tomou posse de toda a vida dele. Né? Então, é exatamente isso que a pessoa, né, todo ser humano tem que prestar atenção. Ao que leva à descrença da palavra de Deus. Leva a coisas muito perigosas. Né? Coisa que aprofunda a pessoa no abismo mesmo de Satanás. É o que diz na nota 4, né? Quando as pessoas rejeitam, que é a pergunta 4, uma parte dela vem falando, ao rejeitar as instruções da palavra de Deus, o que os homens não conseguem imaginar. Foi o que a Mari respondeu. Eles vão tão longe, né, que muitas vezes não tem mais volta. Por estar rejeitando aquilo que a palavra de Deus menciona. O irmão comentou da 4, tem uma parte no finalzinho da nota que diz assim, ó, todavia, um pecado secreto ou paixão dominadora o pode reter cativo tão impotente como era um endemoninhado de Cafarnaum. Aí vem dizendo assim, todavia, seu estado não é desesperador. Por quê? O que veio dizendo no começo? Qual que é a nossa única salvação? Cristo. A nossa única salvaguarda é a palavra de Deus, com que nós vencemos o inimigo, e o poder da oração, o poder de estar junto com Cristo. E na quinta, no finalzinho, também diz, mediante a fé nessas promessas, todo homem poderá ser libertado dos ardis do erro e do domínio do pecado. Então, às vezes, por curiosidade, nós acabamos indo e procurando coisas que não existem, às vezes lemos a palavra de Deus e ficamos preocupados com detalhes que Deus não revelou. Aquilo que ele revelou, que está escrito, é para nós estudarmos. Mas existem detalhes na Bíblia que Deus não fica dando muita satisfação para a gente. Que significa o quê? Para a gente não ficar procurando picuinha ali. Só que o inimigo, ele procura nos prender nesse tipo de detalhe. Saindo fora da luz, ele fala, mas isso e aquilo. E aí gera essa curiosidade, a gente faz o quê? Vai na internet. Aí pesquisa para lá, pesquisa para cá, pergunta para as pessoas o que elas acham. E aí entra tudo o quê? Opinião dos homens, a opinião do inimigo. E nessa pergunta 5 aqui também, como o irmão mencionou no finalzinho da nota, que está no livro da Pena Inspirada, ela vem mencionando que Deus não faz nada sem nosso consentimento. Então, nós é que escolhemos, nós vamos seguir a verdade, se nós vamos examinar a palavra de Deus para conhecer a verdade, ou se nós vamos procurar conhecer a verdade em outros meios.
meios que então não é seguro quanto a palavra de Deus. Então Deus ele só faz as coisas através do nosso consentimento. Deus não Nós, interfere, né? exatamente, Deus ele não interfere nessa questão. Minha sexta pergunta, ela vem falando sobre isso, né? Sobre a liberdade. Porque nós somos escravos do pecado. Às vezes nós pensamos assim, não, eu vou fazer o que eu quero. Mas mal a gente sabe que a gente só está sendo escravo, que a gente não está liberto. Porque às vezes nós olhamos para a palavra de Deus, lemos os mandamentos, por exemplo, e lá está escrito, né? Lembra-te do dia do sábado, não matarás, entre outros, e a gente pensa assim, eu mesmo já vi alguns dos meus amigos falar, ah não, mas essa lei é muito pesada, eu não posso fazer o que eu quero, por exemplo. Isso daí não é ter liberdade. Amar a Deus não é nós termos liberdade. Mas conforme o conhecimento vem, nós entendemos quão profundo nós estamos no pecado, o quanto nós somos escravos. Porque a liberdade é o quê? Nós termos a resposta não. A liberdade é você poder escolher não fazer aquilo que você quer. Os irmãos conseguem entender isso? O seu corpo tem desejo de fazer aquilo. Por exemplo, tomar algo que você sabe que faz mal. Você tem aquele desejo, mas o que é você ter a liberdade? Eu não vou tomar, eu não quero tomar. Mesmo que eu estou com vontade, eu não vou tomar isso. E às vezes, nós acreditamos que a liberdade que Deus não nos dá é isso, de nós fazermos o que nós queremos. E é aí que o inimigo ele tem tomado, né, domínio sobre nós. E o título da lição fala como vencer e também da cura da sogra de Pedro, né? Então, para onde Jesus foi quando ele saiu do templo? Ele foi para a casa de Pedro. Para a casa de Pedro. Ele foi para a casa de Pedro e chegando lá, o que aconteceu? A sogra dele, né, que era a mãe da esposa dele, estava doente. Com febre, né, como fala a pena expirada. E aí Jesus curou, chegou na casa dele e curou ela, né? Curou a moléstia que estava amolestando aquela mulher. Um detalhe interessante de tudo isso é que às vezes nós pensamos que Deus não tem tempo para nós, né? Porque Jesus ali, ele estava pregando na sinagoga, como nós estudamos na lição passada, e ali chegou o endemoniado. E logo depois disso, ele foi para a casa de Pedro, como a nossa irmã citou. E ele estava cansado. Mas Deus, Jesus, ele tem tanta vontade de nos curar, de nos libertar do pecado, da escravidão, que é estar cativo de Satanás, que ele não perdeu a oportunidade. Ele chegou lá, viu que a sogra de Pedro estava enferma e fala aqui, né, ó, na pergunta 8. Jesus repreendeu a moléstia e a doente ergueu-se e atendeu às necessidades do mestre e dos discípulos. Então, algumas das pessoas que seguiram Jesus já viram tudo isso e se maravilharam. Que ele estava pregando na sinagoga, né? Depois foi para a casa de Pedro e as pessoas pensam o quê? Olha lá. Jesus ele tem tempo para mim. Então não importa a condição que nós estejamos, se nós formos até Deus, Deus vai estar lá para nos curar. E de ver que esse milagre que Jesus operou ali, né, com a sogra de Pedro, rapidinho se espalhou por toda a cidade. Foi a ver que onde Jesus passava, né, onde ele realizava os milagres, né, muito rápido as pessoas ficavam sabendo. Né? Aqui, vem explicando aqui na pergunta 9, a nota da 9, vem explicando isso. Que se espalhou rapidamente o que Jesus fez ali, né? E aí, por causa de ser sábado, aquele dia, os fariseus não condenarem as pessoas que queriam ser curadas por Jesus, então elas esperaram o pôr do sol no sábado, né? E aí, depois do pôr do sol, vieram todas para Jesus ali, para Jesus curar. Se Jesus estava cansado daquele dia, até que hora que ele ainda ficou curando aquelas pessoas, né? A notinha que diz que foi até altas horas da noite, até que o último enfermo tivesse sido curado. E aí, depois que todos foram embora, ele foi descansar. É para nós vermos que como Deus é maravilhoso, né? Olha, aqui diz assim, durante horas a fio vinham e voltavam, pois ninguém sabia se o dia seguinte ainda encontraria um médico entre eles. Então é o que está escrito, né, lá em Lucas 5,15, que fala que as multidões, as pessoas, elas se reuniam em volta de Jesus, iam até as pregações dele, para elas serem curadas. E nós vemos a sede, né, que essas pessoas tinham ali. Elas estavam sob o regime ali dos judeus, que não podiam fazer nada,
estavam presos nos ardis de Satanás. E trazendo isso para os nossos dias, né? Nós estamos perante o mundo, muitas coisas acontecendo, muitas dúvidas, vários pensamentos que nos atrapalham no nosso dia a dia. E quando nós sabemos que Deus está ao nosso lado, é a mesma coisa ali com aquelas pessoas, né? A gente não vê a hora de poder ir até Ele. E a gente vê a experiência de Cristo ali mesmo, vamos dizer assim, cansado. Aqui um pedacinho da nota fala que ele regozijava-se no regozijo que produzira. Ele ficava feliz de ver as pessoas felizes, né? De ver as pessoas sendo curadas, voltando para casa todas elas contentes, louvando a Deus, mesmo estando cansado. Então a gente vê que Jesus ele não media, né, o tempo do trabalho dele. A preocupação dele era salvar as pessoas. Interessante notar que ali essas pessoas estavam tão assim já desanimadas, né, de tanto ensinamento que os mestres judaicos ensinavam, que era só tradição, só querer impor, querer obrigar as pessoas a fazer, e muitos deles condenavam os outros. Ah, você está assim por causa do seu pecado, você está assim, né? Mas Jesus veio trazer uma pregação aqui, uma mensagem aparentemente nova para eles. Eles ficavam felizes quando sabiam que Jesus estava na cidade, porque eles sabiam que Jesus vinha trazer paz no coração deles, né? E assim também deve ser a nossa mensagem hoje, sempre levar paz, no caso, para essas pessoas, né? Sim, e a gente está estudando essa lição para a gente tirar o exemplo da vida de Jesus. Mesmo cansado ali, depois de curar todas aquelas pessoas, Jesus foi descansar. Mas o que logo em seguida ele fez, depois dele descansar? Foi orar. Ele levantou bem escurinho ainda, antes que a cidade ninguém tivesse acordado, e foi orar. Então Jesus passava muito tempo em oração, e isso é um exemplo que nós precisamos ter, né? Pegar de Jesus, é um dos exemplos maravilhosos da vida dele. Ele passava muito tempo em oração, por isso que ele vencia as tentações aqui. Ele estava em contínua comunhão com Deus. Contínua comunhão com Deus. E aí é um exemplo frisante para nós. Esse é um dos exemplos frisantes que nós temos que pegar da vida de Jesus, né? Porque ele não se cansava de estar orando. Ele levantava altas horas da noite ou às madrugadas, passava noites em oração. Então, isso é o que fortalecia ele em Deus. E nós? Né? Nós hoje aqui, será que não precisamos também de orar, de estar sempre em comunhão com Deus? Por que Jesus veio viver nessa terra? Ele veio para nos deixar o exemplo. E aí, é por isso que nós estamos estudando a vida de Jesus, ou o momento de Jesus, os milagres, o tempo que ele passou aqui na terra, para que ele sirva de exemplo para nós. E um detalhe importante que nós estudamos nessa lição de hoje, né, sobre decisão, sobre nós examinarmos a palavra de Deus, é a única fonte segura que nós temos hoje para compreender qual é a vontade de Deus, para compreender a verdade de Deus. E aqui tem uma nota importante da pergunta 7, eu queria voltar um pouquinho para trás e refrisar ela, para que nós não estamos sozinhos nisso. Diz que os anjos de Deus hão de contender por aquela alma com predominante poder. Olha que promessa maravilhosa, né? Nós não estamos sozinhos diante disso. Então, qual que é o nosso dever hoje como cristãos? É recorrer à palavra de Deus, é o que está escrito. Nós só podemos estar firmes naquilo que está escrito na palavra de Deus. Deixar as tradições, deixar as normas humanas, né? E sempre se apegar exatamente no que está escrito. É o que Jesus fazia. Em todo momento da vida dele, ele usava o quê? Está escrito. Em toda a vida dele, se nós examinar a vida de Cristo, é o que está escrito. É a vontade do Pai. Então, assim também nós temos esse exemplo maravilhoso e temos a promessa de que os anjos de Deus estão ao nosso lado para nos ajudar. Então, que a gente possa meditar muito nesses ensinamentos de Cristo e nesses milagres que Jesus, né, operou, tirar grandes lições, né, e saber que Deus está disposto a salvar a cada um de nós. Basta nós tomar uma decisão e querer fazer a vontade de Deus e examinar para ver qual é a vontade do nosso Deus. E a gente também tem que acreditar nesses milagres que Jesus fazia. Porque do mesmo modo que ele fazia esses milagres no passado, ele pode também operar um milagre em nós, que é o milagre da transformação. Transformar a nossa vida, somente Jesus pode fazer isso. E que cada um de nós possamos acreditar nesse milagre, nesse grande milagre que é a transformação do nosso ser. Amém. Então encerramos
assim mais uma lição. Mas, irmãos, eu confesso que eu fico maravilhado, porque cada vez que nós estudamos, nós vemos o quão Deus é bom para nós. E agora eu convido os irmãos a estar se inscrevendo no canal, compartilhar com as pessoas que vocês conhecem, que estão precisando dessa mensagem, e para dar um apoio a nós que estamos fazendo esses vídeos, que os irmãos possam curtir e comentar. Pode comentar aí. Pode compartilhar também. Possa compartilhar com outras pessoas que vocês achem que precisam de ouvir a palavra de Deus, né? E ajuda nós nesse canal. Deus abençoe a todos, né? Que a gente possa, como nós vemos nessa lição de hoje, né? Nosso único seguro meio de nós conhecer a verdade aonde? Na palavra de Deus. Vamos deixar as coisas do mundo, aquilo que são invenções humanas, e vamos recorrer somente na palavra de Deus. Essa deve ser a nossa base segura para nós compreendermos a vontade de Deus, com certeza.